Olá, turma. Estou aqui fazendo meu estágio 4 da Universidade Federal do Piauí, UFP. Estou aqui para apresentar a vocês sobre um pouco da filosofia moderna. Então vamos lá, né, turma? A filosofia moderna é uma corrente ideológica que surgiu no século XV e prevaleceu até o século XVIII, marcando como uma mudança de pensamento medieval, que até então era voltada à fé cristã para a reflexão de um torno de conhecimento humano e valorização da razão. O início do pensamento moderno se deu como os filósofos René Descartes e Galileu Galilei, deixando para trás as ideias aristotélicas e abrindo caminhos para a possibilidade de explicações pautadas na ciência. Diante desse contexto, a final da Idade Média trouxe consigo muitas descobertas científicas e também grandes transformações culturais na Europa, provocando intensas repercussões no meio artístico e em outros campos do saber. Nesse momento, apesar de muitas características clássicas do período medieval terem sido preservadas, surgiram novos paradigmas, como por exemplo, como a ideia de um homem como centro do universo, antropocentrismo. Assim pode-se dizer que as novas formas de pensar desenvolvidas a partir do Renascimento e difundidas pelo humanismo colaboraram então para a consolidação do período do conhecimento como a filosofia moderna. A filosofia moderna se destacou-se por várias características e escolas, e por isso foi organizada a partir de correntes filosóficas que abordaram temas de demais destaques na época, como o racionalismo e o empirismo. A primeira corrente ganhou força a partir das ideias difundidas pelos filósofos René Descartes e Gottfried. Para os racionalistas, o conhecimento verdadeiro era aquele que era obtido a partir da racionalidade, devendo eliminar tudo que se aprende a partir das experiências. Ou seja, tudo que você aprendia através das experiências era inválido, ou seja, podia eliminar. Já a segunda corrente filosófica defendia uma ideia contrária ao racionalismo, segundo a concepção de que a experiência prática era a chave para a construção do conhecimento. Ou seja, quanto mais intensa e rica fosse a vivência, mais e mais profundo seria o aprendizado. Os filósofos que impulsionaram essa corrente foram Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Vale destacar que durante a modernidade, essa discussão entre racionalistas e empiristas contribuiu para que surgisse uma busca pela verdade absoluta e, afinal, alinhando com o dogmatismo está o ceticismo, que para os estudiosos é uma das características relevantes da filosofia moderna, pois entre os filósofos do período questionavam se tudo o que lhes era apresentado. Ou seja, aqui a gente já pode ver que o conhecimento era através da prática, como o mesmo Thomas Hobbes, John Locke e David Hume, diferente da outra corrente do René Descartes e Gottfried, que excluiu a vivência e devia eliminar tudo que se aprende a partir das experiências. Vou apresentar agora para vocês um pouquinho sobre o que cai no Enem. Há muitos conceitos históricos que envolvem o período da filosofia moderna. Não é à toa que o assunto é recorrente, tanto nas provas como vestibular, concurso, a diminuição da influência da igreja e as novas descobertas em diferentes áreas do conhecimento, que vai além da transição do pensamento e a valorização da razão, que influenciam as relações sociais e econômicas da época. Diante disso tudo, as provas e os processos seletivos costumam abordar temas de maneira contextualizadas com outros assuntos e podem exigir candidatos da compreensão de correntes racionalistas e empiristas, assim como os pensadores. Vou mostrar aqui para vocês sobre os 5 filósofos que mais são cobrados no Enem. Temos aí então o nosso primeiro, que é o René Descartes. É o filósofo que mais cai no Enem, conhecido pela frase "penso, logo existo". O pensador era cético quanto aos sentidos e valorizava o conhecimento, dominando pela razão. Foi criador do método cartesiano, o qual seguia as regras e evidências e análises, ordens e numerações. Descartes é considerado como o pai da filosofia moderna e faz parte da corrente racionalista. Thomas Hobbes, que é o nosso segundo, empirista,
defende a ideia de que não existia representação mental e entendimento sem a prévia experiência. Era defensor da monarquia e acreditava que o ser humano era inclinado para o mal, e por isso precisava de uma intervenção forte, aplicada por leis. Criador da frase "O homem é o lobo do homem", tinha em mente que o ser humano nutria de uma necessidade de se livrar desse estado natural para então se relacionar socialmente. Esse cara era louco mesmo. O nosso terceiro filósofo é o John Locke, considerado um dos filósofos mais influentes da modernidade. John Locke defendia o empirismo e a liberdade individual, tornando-se precursor de muitas ideias apresentadas no Iluminismo francês e no século XVII. E o nosso quarto é o David Hume, tinha fortes argumentos céticos, o que causou grande repercussão na época. Chegou a ser acusado de heresia pela Igreja Católica e foi um grande crítico ao racionalismo. Para ele, o conhecimento estava relacionado às impressões sensoriais, com a visão, o tato, a audição, o fato e o paladar, e as ideias que surgem na consciência. E nosso quinto e último está Rousseau, considerado um dos maiores renomados pensadores do Iluminismo. Rousseau tinha uma tese de que o ser humano via melhor em seu estado natural, ou seja, em liberdade. Era o contrário às ideias de Hobbes, que acreditava que as leis, o governo e a moral instituída na sociedade corrompiam o homem. E é isso, pessoal. Eu me chamo Christian Breno, aluno da Universidade Federal do Piauí, completando aqui seu estágio 4. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui.